capítulo 12. Eu quero refletir com você em poucas palavras. Eu quero fazer uma reflexão com você hoje aqui sobre por que houve a necessidade do Calvário. Você já parou para pensar isso? Por que houve a necessidade do Calvário existir? Interessante que eu, antes de vir para cá, eu estava fazendo umas pesquisas extras. Depois que estava tudo pronto, eu comecei a ver que Jesus ele foi crucificado. E os judeus ficaram um pouco preocupados, porque ia vir muita gente em Israel. Mas quando crucificaram Jesus, os judeus ficaram muito preocupados. Sabe por quê? Era uma festa da Páscoa e estava prometido, ia muita gente naquele ano lá, porque era um ano jubileu. E crucificaram Jesus, e o lugar de crucificar os criminosos era na porta da cidade, no monte que tinha lá. E milhares de pessoas iam passar em frente aonde Jesus estava crucificado. Porque quem era crucificado ficava lá apodrecendo. Imagina o ambiente. Eu lembro que o professor me disse o seguinte, professor meu no seminário, que naquela época da Páscoa era mais ou menos feito 45 mil sacrifícios por dia no templo. E mais 3 crucificados na chegada de Israel. Então, imagina só 45 mil animais sendo abatidos, sangue para todo lado, carne, couro espalhado para todo lado. Parece uma cena de terror, irmão. Nem aquele filme Motosserra Elétrica, aquele filme de terror, é um negócio parecido com isso. Tu chega na cidade, o cara, 3 apodrecendo lá, tá rindo, 3 apodrecendo, e vai chegar na igreja, lá no templo, aquela sangue para todo lado espalhado, os caras suor e sangue, matando o bicho, e crucifica e joga sangue. A gente não consegue entender a cena. Mas eles ficaram preocupados, não foi com terror, não. Foi com uma placa que tinha por cima daquele homem que foi morto. E eu vou chegar naquela placa daqui a pouco, igual o William fez. Tinha uma placa lá, eles ficaram com medo. Eles foram pedir a Pilatos para tirar o corpo daqueles homens de lá. Porque eles não queriam que milhares de pessoas, vindo até de outras nações, era em torno de 90 mil pessoas por dia que passavam em Jerusalém. Em torno de 30 a 45 mil sacrifícios diários que era feito. No período todo de Páscoa, os 14 dias, eles acreditam que passava assim, olha, quase 1 milhão de pessoas lá. Tirando só os que iam no templo, passavam em Jerusalém. Mas vamos para o texto? Olha o que Jesus disse em João 12, versículo 31. Chegou a hora. Jesus fala assim, olha, chegou a hora desse mundo ser o quê? Mas o pessoal não prega aí que vai ser julgado ainda, porque Jesus falou que chegou a hora. Rapaz, pastor Eduardo, arruma um problema. Chegou a hora desse mundo ser o quê? E quem falou? Foi o pastor Eduardo que falou isso? Quem falou? Foi o nosso mestre. Então Jesus, se você ler lá no versículo 20, que a gente não vai pegar do 20 até aqui, Jesus começa assim, olha, ele prevê a sua morte. E o mundo ia ser julgado com a morte de quem? Ué, mas não é você que vai ser julgado no final, vai ter um telão passando teus pecados tudo aí, Reni? Imagina, eu vou pedir para ir no banheiro. Vai dar sede na hora, hein? Eduardo, eu vou no banheiro. Vou no banheiro. São bobagens que as pessoas ensinam. Jesus disse, é chegada a hora desse mundo ser o quê? Julgado. Agora será o quê? Expulso, o príncipe desse mundo. Ó, cuidado com o diabo. Aí, Jesus está dizendo que o Cristo já vai ser expulso. Aí, vamos continuar lendo? Olha o que diz o versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, falando da cruz. Está vendo que ele ia falando tudo em parábola para os discípulos? Quando for levantado da terra, atrairei para quem? Para mim. Tudo. Jesus ia atrair tudo de mal para ele. Tudo. O julgamento ia ser feito no mundo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Atrairei tudo para mim. Tudo para mim. Ele continua dizendo. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de passar. Mas, querido, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Nos dê tranquilidade e paz para entender o Calvário. Nós oramos no nome daquele que é sobre todo e tudo.
É o Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, o Calvário existe para expor algumas coisas. A primeira coisa que eu digo que o Calvário ele existe é para expor a pessoa do próprio Deus, para revelar a pessoa do próprio Deus. Jesus disse assim, olha, aquele que olha para mim, quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. Em Hebreus diz que na pessoa de Jesus Cristo, Deus é claramente identificado. Por que isso, Eduardo? Porque quando você vai ler o Antigo Testamento, Deus foi se revelando e as pessoas não entendiam direito como que Deus era. As pessoas botaram muita coisa, contaram muita história, imaginaram muita coisa acerca de Deus, mas não sabia quem Deus era. Lembra que Jesus falou assim, o que falam que eu sou aí? Quem lembra desse texto? O que fala que eu sou aí? Um falou assim, não, estou falando que você é o profeta Elias, que você é Jeremias, Jesus. Não, que você é o João Batista. Aí Pedro disse, tu és o quê? O Cristo, Filho de Deus. Quem lembra desse texto? Ajuda o pregador está cansado. Amém? Então, as pessoas não entendem muito, não entendiam muito quem Deus é, até hoje as pessoas não entendem. Igual a Alisson, cerca da crença que as pessoas se exporam lá, falaram. Então, o Calvário é para revelar a pessoa de Deus. Aí como que o Calvário revela Deus? Um Deus que na hora da dor ele faz o quê? Perdoa que eles não sabem que estão fazendo o quê? O que estão fazendo. É um Deus que libera as pessoas mais para casa sem culpa, gente. Lembra que eu preguei isso esses dias? É um Deus que ele se entrega, ele fala assim, olha, eu tenho poder para entregar e para trazer a vida de volta. Olha que autoridade. Pilatos fala assim, abre a boca, fala alguma coisa, se justifica. Ele fala, não, ninguém tira, não, eu entrego. É eu que entrego a minha vida. Então na cruz é revelado o Deus que salva quem? Um ladrão. Lembra que eu falei aí? Então acho que, imagina só, eu não ia querer sentar junto com aquele cara lá, não. O cara lá é um assassino, um lastai, um assassino homicida. Aí Jesus chama ele para ser o primeiro a entrar no céu com ele. Lembra que eu disse aqui que o céu não é lugar de pessoas boas, mas o céu é lugar de pecadores arrependidos? Lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei outra frase? Que o céu não é um mérito dado ao homem justo, mas é uma dádiva, um presente dado a homens pecadores, e mulheres, e crianças e jovens. Então na cruz, ele expõe esse Deus que, gente, sofrendo, se preocupa com a mãe. Chama a mãe, o Marlon, e chama o João e fala assim, leva ela para casa. Porque eu vou morrer e meus irmãos já abandonaram ela porque acham que ela é maluca igual eu. Meus irmãos me odeiam e talvez não vai receber a minha mãe em casa. Tiago, que era para estar assumindo tudo. Cadê Tiago? Tiago abandonou a família. E Tiago deve estar aborrecido comigo até hoje. Que eu disse, olha só, tem meu sangue, até Pernambuco tem. Mas se é minha família, é que ele caminha junto comigo. Porque um dia Tiago chegou com a corda para levar Jesus, Santo José Lobo, e falou assim, avisa para os meus irmãos e a minha família, que a minha família é aqueles que estão caminhando comigo, e andam junto comigo, e comem comigo. Eles são minha família. Esse é o Deus que a cruz expõe, um Deus que chega no final e fala assim, olha, o mundo vai ser julgado, hoje, não é amanhã. A cruz ele expõe Deus assim de uma forma extraordinária. Mas também ela expõe a criação. Porque na cruz a gente consegue entender quão mal o pecado de Adão e o meu e o seu fez e faz. Na cruz mostra que a criação, a lei que rege ela é a lei da morte. Então na cruz, no Calvário, expôs Deus, mas também expõe a criação, dizendo que a criação está condenada a morrer. Que quando Deus Trino se mete nessa criação, ele é condenado o quê? A morte. Quem está comigo aqui? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio do pregador? Então, quando Jesus se expõe no Calvário, ele expõe Deus, expõe a criação, dizendo a criação, porque Jesus disse, o mundo vai ser julgado. Ele não disse que ele seria julgado. Você parou para pensar isso? Naquela cruz, a criação, o mundo estava sendo julgado, não é o Cristo, não é Jesus. Porque não havia pecado naquele homem. Porque ele era o próprio Deus.
Nasci de uma virgem, gerado pelo poder do Espírito Santo. Ele entrega a vida e ele traz a vida de volta. Era ele. Você consegue entender isso? Aí você fala, pastor, o senhor acredita nisso? Na cruz, Jesus morreu, ressuscitou, talvez você está aí. Você é jovem, vê muita coisa, ouve muita coisa. Tinha um homem chamado C.S. Lewis. Quem conhece C.S. Lewis aí? Pode levantar a mão. Ele já esteve aqui pregando esse dia. Quem conhece C.S. Lewis? Um dos maiores escritores cristãos, talvez do nosso tempo, porque ele não tem muito tempo que ele morreu. C.S. Lewis não era nada, só era um professor universitário de Oxford. Então não era ninguém. E ele falou assim, eu vou provar que Jesus não existiu e que essa cruz nunca existiu e a ressurreição nunca aconteceu. Ele era um linguista, estudioso, ateu, meteu a cabeça, Léo. E para os pergaminhos, e para os rabinos, e nos pastores, e nos padres, e meteu a cabeça para tentar provar que Jesus não existiu, que a cruz nunca aconteceu, e muito menos a ressurreição. O que aconteceu com C.S. Lewis? Se converteu. Se converteu. Posso citar outro. Quem conhece Lee Story, ou Lee Story, depende do seu inglês, o meu é péssimo. Samara está até rindo. Samuel está... Quem ninguém conhece ele? Tem um filme dele, Em Defesa de Cristo. Nota aí e vai assistir. Lindo filme, Em Defesa de Cristo. Esse homem era um advogado, era um jornalista criminalista famosíssimo, recebeu até troféu, e a mulher dele se converte, aceita Jesus. E ele vai no batismo da mulher e fica de longe, na praia, assim, ele assiste a mulher sendo batizada e ele fica revoltado e fala com ela, você está em adultério, você está andando com um homem chamado Jesus. E ele parte para o mundo para tentar provar para a mulher dele que Jesus é uma farsa. Ele falou assim, eu vou provar que talvez Jesus nem andou em Jerusalém, que ele nunca existiu. E esse homem, conhecedor de muitas coisas, como um repórter investigativo que ele era, conseguia traçar o crime assim, perfeito para chegar no autor do crime, tinha revelado vários crimes, vai atrás desse homem que era chamado Jesus, que falaram que ele morreu 2000 anos atrás. Ele vai, procura os pergaminhos, procura os linguistas, procura os médicos, procura tudo. Tem uma cena do filme que ele chega para o médico e fala assim, os judeus disseram que... Ele chegou na conclusão, Jesus existiu. Ele chegou nessa conclusão. Aí, existiu, não tem como, o homem existiu. Aí ele achou assim, um comentário de um rabino que dizia que Jesus ele desmaiou na cruz. Aí botaram ele lá no túmulo, aí ele acordou do desmaio. Mas não estava nem machucado, nem furado do lado, estava tudo tranquilo. E saiu andando. Aí ele foi falar com o médico, mas um desmaio. E se ele desmaiou? Aí o médico falou assim, não entra nesse caminho não, que muitos outros atrás entraram e se deram mal, porque o médico sabe, quando fura um corpo morto, o que sai dele é sangue e água. O que saiu de Jesus na cruz quando furaram ele? Sangue e água. Ele morreu. O médico era ateu, ele falou, não entra nesse caminho, que muitos já se perderam. Ele investiga tudo sobre a vida de Jesus. E ele disse, como a Dani disse lá no culto na Casa Viva hoje de manhã, eu tentei fugir de Jesus e não teve jeito. E esse homem, um dia, bate na casa da esposa dele, a esposa abre a porta, ele entra chorando e diz assim, o teu Jesus existiu, foi morto na cruz. E esse homem ressuscitou. Todas as provas apontam para isso. Eu não sei nem como orar, mas eu quero esse Jesus. Lembra que eu falei do ladrão, não sabia como orar? Ele falou para a mulher assim, eu preciso ir na igreja, eu não vou contar o filme, assiste lá. Em defesa da fé. E ele se rende. Eu posso citar um aí pertinho de nós, está vivo e andando no nosso meio. Augusto Cury. Quem conhece Augusto Cury, levanta a mão, quer ler o livro dele? Augusto Cury. Ateu convicto. O melhor psiquiatra da América Latina e um dos maiores escritores do mundo, posso dizer. Ele, como uma mente brilhante, falou, vou estudar a mente desse Jesus, vou provar que Jesus não existiu, que ele era uma fraude. Ele foi pesquisar a mente desse Jesus que se entregou no madeiro. E o que aconteceu com Augusto Cury? Se converteu.
C.S. Lewis virou pastor. O Lewis Storm virou pastor. O Augusto Cury é um pastor. Que bom que ele não vai atrás desse título, que está bem queimado esse título. Que ele fica como um pregador de auditório, de palestra, de universidade. Se converteu. Porque o Calvário expõe a Deus, mas expõe a criação, gente. É impossível alguém tentar negar que Jesus não andou aqui, não morreu na cruz e não ressuscitou. É impossível. O Islã tenta negar a cruz, sabia disso? O islamismo. Eles falam sobre Jesus lá no Alcorão. Fala lá no Alcorão sobre Jesus. E diz que Jesus foi levado ao céu como Elias. E até diz que ele vai voltar. Mas não assume a cruz de Cristo. O judaísmo, Jesus pode ter sido até um rabino, até ter algum tipo de brilhantismo, mas o Calvário não existiu. O que existiu foi um julgamento e ele era um bandido. Não aceita o Calvário como a gente aceita. Como um lugar de sacrifício para pagar o pecado do preço. O budismo, não. Cristo foi uma alma iluminada. O resto é tudo narração humana. Todas as religiões da terra, a não ser o cristianismo, nega o Calvário. Eu digo que até algumas igrejas cristãs negam o Calvário. Que conta muitos episódios da vida de Jesus. Muito pouco o Calvário. Eu quero caminhar para o fim. Mentira. Jesus expõe ali as escolhas de Adão. Jesus, quando ele morre na cruz, ele expõe que a escolha que Adão fez arrebentou com a humanidade. Aí você... Pastor, mas eu vou pagar o preço de Adão, Eduardo. Olha para mim aqui. Você sabe que você também é pecador. Não toca a conta só em Adão, não, que tu sabe o tanto que tu é pecador. Não joga a conta só para Adão. Aí não tem nada a ver com a vida de Adão, mas tu sabe quando tu deita lá na cama, tu sabe que não é só Adão. Então, ele expôs assim de uma forma tão linda, que o pecado começou com uma conversa entre a mulher e quem? O anjo caído, a serpente. Mas a manifestação da vida, que é Jesus, começou a entrar uma conversa entre uma menina virgem e quem? Um anjo. O anjo chegou e falou assim, olha, vai nascer de você um menino, que o nome dele vai ser Emanuel. Maria diz assim, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de quem? Maria recebeu. E Eva tinha que ter rejeitado. Eva gera essa morte em um jardim, gente. Jesus ressuscita em um jardim. O túmulo de Jesus era um jardim. Porque a mulher que chegou no túmulo achou que Jesus era o quê? Um jardineiro. A escolha de Adão e Eva condenou a semente dele à morte. Aquela criação a partir deles à morte. E a semente que vem de Maria condena aqueles que creem neles a quê? A vida eterna. Está vendo que Deus pega as mesmas cenas e repete ela lá em Jerusalém de novo? Isso é claro para vocês ou só para mim? É Jesus expondo as escolhas de Adão e a criação. Há um texto de Eclesiastes 4, versículo 1, que diz assim, de novo, voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorreu debaixo do sol. Toda a opressão que ocorreu debaixo do sol. Versão minha diferente. O que mais Deus expôs? Ele expôs o mal da humanidade. Pastor, explica isso melhor, olha para mim aqui. Jesus disse que hoje ia acontecer o julgamento. O julgamento de quem? Da humanidade. Naquela cruz ali, Jesus ele não julgou ele, mas a humanidade. Eu disse aqui no começo. Pastor, explica melhor. Na cruz, Jesus expôs quão tão ruim é a religião. Porque quem que levou Jesus para a cruz? A religião. Aqueles homens
que mentiram acerca de Jesus. Eles usaram o Salmo 1, irmão. Você que gosta de usar a Bíblia para julgar as pessoas, Jesus foi julgado com o Salmo 1. Ele fala, ele senta na mesa dos carnecedores. Ele escutava isso. Usaram o Salmo 1 para condenar Jesus. Usaram o autor da lei e da Bíblia para julgar o próprio. A religião ela é má. Já não existe uma instituição que não seja má. Por que é má? Porque o homem está lá. Eu estou lá, você está lá. Ele expôs que a religião ela é injusta. Ela cobra aquilo que não faz e promete aquilo que nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Olha a preocupação deles. A preocupação deles era que Jesus estava juntando muita gente. Ele estava tirando xercos de pão, xercos de peixe. Ele estava andando sobre as águas. Estava mandando aleijado voltar para casa. Estava entrando em cemitério e mandando um moribundo que estava 30 anos longe de casa voltar para casa abraçar a família. A preocupação deles era essa. E Jesus não levava ninguém para a igreja para dar dízimo. E alguns apóstolos, Jesus também nunca deu um dízimo no tempo. A César ele deu, querido. Ele não era bobo, o Estado é terrível. Você não está aqui adorando Jesus, não. Você está pagando imposto, irmão. Essa aí você vai entender quando chegar em casa. Então, você consegue entender que Jesus expôs ali a religião? Ele expôs eu e você. Jesus expôs ali, sabe o quê? O Estado. Pastor, por que o senhor tem tanta certeza disso? Qual frase estava escrito por cima da cabeça de Jesus lá na placa pregada? João diz, Marcos também diz, que era assim, olha, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas estava escrito em 3 línguas. A primeira língua que estava escrita era em hebraico. O hebraico significa o poder religioso. Todos os religiosos iam entender. Depois estava escrito em latim. Latim é o poder político. As reuniões dos sinédrios eram feitas em latim, é o poder político. As atas dos senadores e dos prefeitos eram em latim. E estava escrito em latim. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E também estava escrito em grego. Grego é o Estado romano. Não é apenas o poder político, mas é um império, é Roma. Jesus expôs o Império Romano. Ele impôs as autoridades, as ordens do mundo. Religião, poder econômico e política. Ele na cruz expôs e disse, e vou expulsar os príncipes desse mundo, o príncipe desse mundo. Essa ordem. Por que muitas pessoas não se adaptam a algumas igrejas? Por causa de ordem. Ou aqui, homem sendo um lado, mulher do outro. Aqui criança não pode andar no culto. Aqui tem que tomar bênção e beijar a mão do pastor. Aqui só pode pregar de gravata. E vai fora, vai essa montanha de palhaçada. Porque vai impondo ordem no culto. Por que o Estado é ruim? Ordem. O Estado foi lá buscar uma mulher que foi condenada em outro país a um crime de corrupção e trouxe para aqui, para morar aqui em Brasília. Não sei onde fica Brasília. Aqui. Aqui assim, Brasília. O Estado. E você te dá ônibus superlotado, tu tem que pagar a passagem ainda. Estou falando de direita, esquerda, não. Estou falando do Estado. Amém, irmão? Que já é outra bobagem esse negócio. Jesus, na cruz, expôs a ordem. Eu pergunto assim, olha, você gosta muito de ordem? Ah, pastor, eu gosto tudo com ordem. Cuidado, irmão. Se a tua ordem crucifica as pessoas, essa ordem tem muito mais a ver com o jardim do Getsemane, do lugar de sofrimento, do jardim do Éden, do que o jardim da ressurreição. Eu gosto muito de ordem. Chego aqui, fui ver o ar-condicionado, a temperatura que estava. Eu, o Wallace, assim, ó, fui lá apagar a luz. Falei com ele, não, apaga, liga a luz ali, liga a luz. Não foi? Liga a luz ali. Aquela luz tem que ligar. Não. Quem botou aquele painel ali? Por que o banco está meio torto na igreja? Eu gosto muito de ordem.
E hoje de manhã, preparando isso, eu falei, Jesus, o senhor bate muito doído, Jesus. A gente gosta assim que o nosso casamento seja tudo na ordem, direitinho, né? Talvez você está aqui com um conflito dentro de casa, maluco. Você quer estar tudo do teu jeitinho, na tua ordem, assim, né? Mulher adora uma ordem, assim. Tudo assim, aqui um conflito danado. Ordem, gente. Está trabalhando, você não aguenta de estresse na empresa. Porque o cara... Jesus trouxe uma desordem danada quando ele chegou. Por que eu fico feliz de ver a igreja ser? Porque ninguém está aqui por causa de uma ordem. Tu vai para o inferno se não for no culto. Sem ordem as coisas funcionam muito melhor, irmão. A cruz mostrou isso. Jesus expôs o príncipe desse mundo. Que é o quê? É as ordens, é a potestade humana. É aquilo que veio sobre o homem na cruz. Na cruz. Lá quando Adão pecou. A cruz é o contrário, é que vai tirar isso da gente. Eu quero terminar dizendo que a cruz... Entendeu por que os judeus ficaram preocupados? Tinha uma cruz lá, um homem crucificado lá, escrito em 3 línguas, falando que ele era o rei dos judeus e tinha sido sacrificado. Agora tu imagina todas as nações, pessoas de todas as nações, passando e falando assim, o que esse homem, esse corpo aqui com essa placa dizendo que ele era rei dos judeus? Imagina tanto acesso aos rios que ele ia ter. Imagina, ia bombar, o engajamento ali ia ser terrível. E ter lá, ó, ia marcar, ia começar a marcar, ó, vou marcar esse negócio. Imagina como que eles iam explicar, como eles iam chegar no templo e explicar por que um homem foi morto lá e tem lá dizendo que ele é o rei dos judeus. Não ia ter como esconder o Messias, gente. Foi lá Pilatos, por amor de César, deixa a gente tirar os corpos de lá. Sabe por que Jesus foi furado? Porque os sacerdotes pediram para tirar o corpo dele. Eles foram lá quebrar as pernas daqueles homens, para eles acabarem de morrer rápido, e furaram Jesus para ver se ele estava morto mesmo. Porque eles dizem, o soldado chega e fala assim, ele morreu. Aí o outro fala assim, vê se ele morreu mesmo. Fura, sai água e sangue, mostrando, ele está morto. E eles tiram o corpo daqueles homens e somem com o corpo daqueles homens, porque eles não queriam a placa lá. Eles queriam só a vergonha, não a placa. Eu pergunto, por que você até hoje não se rendeu a Jesus? Lembra que eu disse aqui, vou repetir até o último dia desse mês? Uma decisão não tomada é uma decisão tomada. Daquele soldado que estava lá, que viram tudo acontecer, gente, você consegue... Eu vim hoje conversando com eles no carro, falei assim, Rafael, pensa comigo. Imagina como que os judeus receberam as outras nações no templo dele. E o templo dele estava rachado com o véu rasgado, rapaz. Eu vi eles apavorados igual eu, Selma. Quem mais aqui fica apavorado? Kátia, ajuda aí. Irmão Fernando, Rafaela. Pegando linha para tentar arrumar, varrer, costurar o negócio, dar uma paginada assim no negócio, para os outros chegarem e não perceber muito que o negócio deu ruim. Como é que explicaram? O templo rachado, o véu rasgado. Como é que explicou as outras nações? Imagina um cara morto lá na entrada da cidade dizendo que era o rei de Deus. Deu ruim. Perdeu, mané. Acabou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Imagina. Imagina a situação. Agora, quem viu isso tudo não decidiu pelo Messias, sinto muito, irmão. Eu quero terminar dizendo que a cruz expôs o amor que Deus tem pela criação. Há um texto de Lucas 2, versículo 9, que diz assim: mas o anjo disse, não tenha medo, Maria. Estou trazendo uma boa notícia de grande alegria para todas as nações. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu um substituto, o Salvador, que é Cristo Jesus. Sabe o que Deus fez na cruz? Para mostrar o amor dele, ele agiu com justiça. Tantos outros falam assim, mas Deus é amor, mas Deus é o quê?
Deus é amor, como está escrito lá, Deus é amor, mas ele é o quê? Está escrito em heresia, né? 19, 18, né, irmão? Não existe isso na Bíblia. Que Deus é amor, mas é justiça. Cansei de ouvir isso. Aí eu fui para a Bíblia procurar isso. Onde eu achei? Estou até hoje procurando. Li de capa a capa, para lá, para cá, para lá, para cá. Não tem, me enganaram. Porque a justiça de Deus se manifestou na cruz em amor. A verdadeira justiça não se manifesta com raiva ou com dor, mas se manifesta com amor. Quem entende? A justiça, quando é feita com amor. Eu me lembro que Sila, ele foi escoltado por 4 polícias. Prenderam Sila. Prenderam ele. Eu era bem criança. Era igual Samuel, assim. Aí Sila chegou, camburão, de moto, cabeça abaixo. E as polícias. Aí as polícias tiram Sila, que seria nós, da jogada, e senta a polícia e papai. E papai fala assim, ó, para ter justiça, se Sila cometeu algum crime, eu mesmo pago. Porque a justiça tem que ser feita com o quê? Com amor. Por isso que Jesus na cruz julgou o mundo já. Mas o problema é que mundo você quer estar? No mundo de Adão caído ou no mundo novo que Jesus fez para aqueles que recebem ele? É uma decisão. É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. A cruz foi o caminho que Deus percorreu até a humanidade. E o que Jesus mais me aborrece, pastor Mateus, é difícil lidar com Jesus. É complicado. Por quê, pastor, que é difícil? Jesus, ele não quis ser conhecido, Lucas, pelos milagres. Ele não falou assim, toda vez que você se reunir, conta as maravilhas que eu fiz, que eu andei sobre as águas, que eu tirei xerox de pão, tirei xerox de peixe, conta que eu... Ele não pediu nada disso. Jesus não pediu assim, olha, conta minhas vitórias, as multidões que eu atraí. Jesus não fez isso. Jesus também ele não fez o seguinte, assim, olha, fala que eu sou um grande mestre, o que nunca houve em toda Israel. Fala da minha grande sabedoria. Jesus estava tão preocupado com isso que ele não escreveu uma página. O que ele escreveu, pagou. O que eles falaram lá na areia, lá, escreveu lá no chão, lá, pagou. Não era areia, era uma pedra, isso é todo dia. Quando Jesus escreve lá no chão, era uma pedra. Meu guia estava certo. Era uma pedra ali, ó. Aquilo ali ninguém sabe. Acho que os religiosos passou a lixadeira naquilo. Jesus ele não quis ser conhecido pelas suas profecias. Ele profetizou grandes coisas no final de tempo. Ele não quis ser conhecido por isso. O que Jesus quis ser conhecido? Quando ele senta com os discípulos e vai dar a última orientação para eles. Toda vez que vocês se reunirem, fazer isso em memória de mim. Tomou o pão, disse, isso é meu corpo, que é dado no madeiro. Tomou o cálice, esse é o meu sangue da nova aliança. Ele escolhe ser conhecido pela morte de cruz. E não escolhe ser reconhecido pelos milagres, pelos episódios da vida dele, mas por um único episódio. A cruz. Como é que lida com Deus desse? Porque eu estava assim planejando, pastor Mateus, fazer uma foto bem bonita para botar no meu escritório, assim, ó. O empresário do século. Aí Jesus me deu uma acabada de vassoura dessa, irmão. Quem está entendendo? Você quer ser conhecido por quê? Pelas tuas habilidades? Pelo teu talento? Você quer receber aplauso de quem ou de onde que você quer receber aplauso? Se Jesus quis ser reconhecido pelo fracasso dele, que foi a cruz. E o que a gente faz com nossos fracassos? Eu tento esconder até de mim mesmo, Gabriel. Os meus fracassos eu tento esconder, não, isso eu não. Não, está amarrado, isso nunca vai ser eu na vida. E Jesus não.
Ele quis que toda vez que a igreja se reunisse, falasse da morte dele, que ele se entregou no madeiro para expor Deus, expor a queda, expor a natureza, expor a maldade do homem, expor o amor que Deus tem. E eu termino. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O apóstolo Paulo repete a mesma coisa, porque Paulo entendeu o que é a cruz de Cristo. Diz assim o texto: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana. Quem quer continuar lendo? Para lhes apresentar o plano secreto de Deus. O plano o quê? O plano o quê, irmão? Lembra que eu falo que o evangelho foi revelado depois? Porque era um plano o quê? Vamos continuar lendo? Olha o que Paulo revela. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Aquele que andou sobre as águas? Aquele que multiplicou os pães? Aquele que mandou o aleijado de 37 anos para casa? Aquele que deu língua àqueles que não tinham, que limpou os leprosos? Ou aquele que foi crucificado? Aquele que foi crucificado. Você entende? Aí eu pergunto, quanto tempo você não ouve uma palavra falando de Jesus mesmo? Que Ele entregou a vida por nós. Por isso que todo dia aqui no Batume, de domingo a quarta, a gente fala de quê? Do Cristo crucificado de Jesus. Você quer orar junto comigo para a gente ir embora? Você me ajuda, Will? Você que entrou aqui nessa noite, você quer orar comigo? Você entendeu que homens conhecedores, sábios, tentaram provar que Jesus não existia? Você entendeu que o Papai do Céu propiciou isso aqui? Você entende isso? Ah, pastor, por que Deus não me alivia as minhas dores? Nosso Deus é o Deus da cruz. É o Deus que não é desse mundo. Ele expôs esse mundo.